Prezados alunos, iniciamos agora a quarta e última aula da nossa disciplina de Projetos de Sistemas Web do curso técnico em Informática para a Internet. Nessa aula abordaremos dois assuntos dos mais importantes no desenvolvimento de um sistema e na modelagem. No primeiro momento, começaremos a estudar a respeito da modelagem e tipos de modelos para modelagem. É importante que tenhamos estudado e aprendido todas as aulas anteriores e tenham praticado as atividades propostas para melhor aproveitar o conteúdo dessa aula e da última aula. Posteriormente, trataremos da notação da linguagem de modelagem unificada. Você aprenderá sobre os diagramas da UML, conhecerá as partes que compõem a UML e os itens de iteração, ou seja, constituirá um sólido conhecimento acerca de linguagem de modelagem. Ótimo estudo para todos! Metodologia e ferramentas para modelagem de sistema web. Nessa aula, você irá aprender conceitos referentes às metodologias, aos métodos para a construção de projetos de sistema web, mas afinal, o que é um projeto web? Nesse sentido, você deve entender quais são os passos que você dará de forma progressiva para a construção de um projeto de sistema. Ou seja, como você, observando os requisitos já conhecidos durante a atividade de levantamento do mesmo, irá traçar uma rotina para a construção de uma possível condição para a necessidade alavancadas na sua metodologia. Uma metodologia deve abordar as ciências sob o ângulo da produção delas, com resultado em forma de conhecimento científico, mas também como processo, isto é, como gênero desse próprio conhecimento. Assim, você deve entender a metodologia como um caminho a ser trilhado, do modo que, com o pensamento construído, você possa agregar um conjunto de métodos capazes de serem empregados com a finalidade de produzir um conhecimento a partir desse estudo científico. O panorama do método de web engloba um conjunto de tarefas técnicas que habilitam o engenheiro web a entender e caracterizar, assim podendo construir um sistema web de alta qualidade. Os métodos web podem ser categorizados da seguinte maneira. Métodos de comunicação definem a abordagem usada para facilitar a comunicação entre os engenheiros web e todos os outros interessados no sistema, como, por exemplo, o usuário final, o cliente do negócio, especialistas no domínio do problema, projetistas de conteúdo, líderes de equipe, gerentes de projeto e assim por diante. As técnicas de comunicação são particularmente importantes durante a coleta de requisitos e sempre há um incremento do sistema web que precisa ser avaliado. Métodos de análise de requisito fornecem uma base para o entendimento de conteúdo a ser entregue por um sistema web, a função a ser fornecida pelo usuário final e os modos de interação com cada classe de usuário irá requerer à medida que a navegação pelo sistema ocorre. Métodos de projeto abrange uma série de técnicas e projetos que cuidam do conteúdo, arquitetura, aplicação e da informação do projeto, da interface de estruturação da navegação do seu sistema. Método de teste incorporam revisões técnicas formais do conteúdo, de modelos de projetos de uma ampla variedade de técnicas de teste que tratam de tópicos de nível de comportamentos de arquitetura, componentes arquiteturais, teste de navegação, teste de usabilidade, teste de segurança e teste de configuração do seu sistema. É importante que você compreenda que, na atividade de construção de um projeto de sistema web, você precisa seguir uma série de passos possíveis, ou seja, aqueles passos que definem a partir do conhecimento do problema do sistema. Assim, a criação do projeto será produtiva e o resultado final vai ser com sucesso. E será entregue também no prazo estabelecido, com as características referentes à regra de negócio e à qualidade do seu sistema.
Modelo de análise de um projeto de sistema web. O modelo de análise de um projeto de sistema web é guiado por informações contidas no caso de uso do desenvolvimento da sua aplicação. Descrição de caso de uso são analisadas gramaticalmente para intensificar as classes potenciais e análise de operações e atributos associadas a cada classe. O conteúdo a ser apresentado pelo sistema web é identificado e as funções a serem realizadas são extraídas das descrições do caso de uso. A análise funcional define operações que serão aplicadas ao conteúdo do seu sistema e descreve outras funções de processamento independente do conteúdo, mas necessárias para o resultado final, para o usuário final. A análise de configuração descreve o ambiente e a infraestrutura nas quais o seu sistema web reside. A informação coletada durante essas 4 tarefas de análise deve ser revisada, modificada quando for necessária e deve estar organizada em um modelo que pode ser passado aos projetistas do sistema e aos desenvolvedores também. O modelo em si contém elementos estruturais e dinâmicos. O que são cada um? Assim, após o desenvolvimento do sistema, será percebido ou não a qualidade de construção do seu projeto. Sistemas web bem-sucedidos permitem ao cliente satisfazer as suas necessidades por si mesmo, de melhor forma e de forma mais rápida. A partir do estudo de complexidade e dinamicidade da plataforma web, reflita um pouco sobre a vasta gama de ferramentas, sobre as tecnologias existentes e sua constante evolução. O sistema web tem se tornado muito sofisticados e difundidos, acompanhando as necessidades da sociedade atual. Tais tecnologias englobam grande variedade de descrição de conteúdo e de linguagem de modelagem, como por exemplo o HTML, o ML, o XML, que são linguagens e outras linguagens de programações, como Java, PHP, o C, o C++, C Sharp, Python e assim por diante. Recursos de desenvolvimento baseados em componentes de navegadores ou browsers, são ferramentas multimídias, ferramentas de segurança, ferramentas editoriais e gestão de análise de site, entre outras. Tipo de modelos para modelagem de sistemas web. Certamente, você já compreendeu bem os modelos de análise de projetos de sistema web. Assim, nesse tópico da 4ª aula, apresentaremos conceitos sobre o tipo de modelo para modelagem de sistema. Você aprenderá conceitos introdutórios sobre o modelo de conteúdo, o modelo de interação, o modelo funcional e, por fim, o modelo de configuração. Fique atento às diferenças de aplicabilidade para cada tipo de modelo apresentado a seguir. O modelo de conteúdo contém elementos estruturais que fornecem visão importante de requisitos de conteúdo para um sistema web. Esses elementos estruturais englobam os objetivos de conteúdo, como texto, informações gráficas, fotografia, imagem, vídeo e áudio, apresentados como parte do seu sistema web. Além disso, o modelo de conteúdo inclui todas as classes de análise, entidades visíveis a usuários, criado ou manipulado à medida que o usuário interage com o sistema web. Uma classe de análise engloba atributos que a descrevem, operações que realizam o comportamento necessário para a classe e a colaboração que permite que a classe se comunique com outras classes. Modelo de interação é composto por 4 elementos: um caso de uso, o segundo, diagramas de sequência, o terceiro, diagrama de estado e o quarto, um protótipo de interface com o usuário. Em adição a essas representações, a interação também é apresentada no contexto de modelo de navegação. Casos de uso são elementos dominantes no modelo de interação do seu sistema web. Não é incomum descrever 100 ou mais casos de uso quando os sistemas são muito grandes e complexos. Veja a imagem a seguir.
Aqui eu tenho um modelo de diagramas e de classe de uso. Aqui eu tenho uma entidade com o nome da identidade, os atributos dessa identidade e os métodos que podem ser abordados por essa entidade. Então, a minha entidade aqui chama componente de produto. O que vai ter? Quais são as características, os atributos contidos no componente de produto? Eu tenho o número da peça, o nome da peça, o tipo de peça, descrição de peça e o preço dessa peça. Então, essa classe aqui, ela está me falando o que vou ter dentro do meu sistema. É isso que você, como o engenheiro de software, vai ter que fazer essa análise, tá? Vamos lá, no seu sistema você vai ter um cadastro de livro, então você vai ter uma classe chamada livro. Você vai ter uma classe chamada livro. E dentro dessa classe você vai ter os atributos, preço do livro, quantidade de página, editora, todas as características sobre o livro é um atributo. Tá? Voltando aqui no componente de produto, nós temos os métodos. Os métodos são a ação sofrida dentro do sistema. Então eu posso criar novo item, obter descrição e obter especificação técnica. Voltando aqui ao nosso livro, quais os atributos, quais os métodos que eu posso atribuir a essa classe livro? Por exemplo, eu posso cadastrar o livro no meu sistema, eu posso fazer um empréstimo, eu posso excluir ou alterar informações. Então isso tudo são métodos. E aqui, essa linha é a minha interação de uma classe entre uma classe e outra classe. O componente de produto, ele se relaciona com esse item com esse outro item, com essa lista de materiais, tá? E essa relação, ela pode ser de um para muitos. Então, um item ele pode ter em várias listas, e uma lista, eu não posso repetir itens em listas diferentes. Então, essa aqui é o meu tipo de relacionamento entre as minhas duas classes. Aqui eu tenho outro exemplo de classes. Eu tenho os componentes de produtos, sensor, câmera, painel de controle, características dos softwares, tá? Isso tudo são objetos que foram formados a partir de uma classe. Utilização da linguagem de modelagem unificada em projetos de sistema web. Nesse momento, veremos mais sobre linguagem unificada de modelagem ou simplesmente UML, como eu prefiro chamar. Os objetivos de estudar o UML são saber explicar a notação da linguagem de modelagem unificada, identificar diferentes diagramas da UML, reconhecer as partes que compõem uma UML e praticar a utilização de linguagem para projetos de sistema web. Trataremos agora da notação de linguagem de modelagem unificada. Você aprenderá sobre os diagramas da UML. Conhecerá as partes que compõem a UML e os itens de iteração, ou seja, construirá um sólido conhecimento acerca dessa linguagem. UML. Mas o que é a UML? A UML pode ser utilizada nas diferentes fases do desenvolvimento de sistema de software, como na análise de requisito, análise do sistema, no design do projeto, na programação e até mesmo no teste do seu sistema. É uma linguagem padrão para a construção de projetos de softwares. Sua abrangência vai desde a modelagem de sistema de informação corporativo a serem distribuídos aplicações baseadas em web, até sistemas complexos embutidos de tempo real. A primeira versão da linguagem de modelagem unificada foi lançada em 96. É importante que você compreenda que a linguagem permite a modelagem de sistemas sob diferentes perspectivas.
Cada uma dessa perspectiva é uma abstração apresentada por diagramas de entidades a partir de recursos oferecidos por a linguagem de modelagem. Vamos lá, vamos aprender sobre a UML. A UML é uma linguagem visual, porque a gente utiliza gráficos, utilizada para modelar sistemas computacionais por meio de paradigmas de orientação a objeto. Linguagem padrão de modelagem de software adotada internacionalmente pela indústria de engenharia de software. Um diagrama em UML é um conjunto de itens relacionados. Em UML, a criação de diagramas envolve a identificação de itens que formam o vocabulário do sistema e a especificação com que esses itens relacionam-se entre si. A linguagem apresenta itens estruturais, as partes mais estáticas do modelo e a representação de elementos conceituais ou físicos. O ML não é uma metodologia, não diz como você deve fazer e quando você deve fazer. A UML não é uma linguagem, a UML é uma linguagem de modelagem de sistema. Itens estruturais da UML. O primeiro item estrutural numa UML são as classes. Classe é uma descrição de um conjunto de objetos que compartilham os mesmos atributos, as mesmas operações, o relacionamento e a semântica. É uma abstração do mundo real para ser constituído e manipulado no mundo computacional. Veja a imagem a seguir. Bom, aqui eu tenho um exemplo de uma classe. Então, esse é o meu diagrama de classe. É assim que eu faço a minha representação. É um quadrado ou um retângulo, como quiser, dividido em 3 partes. A primeira parte, eu tenho o nome da minha classe. Tá? Então, o nome da minha classe é funcionário. Porque no sistema você identificou que você vai precisar fazer um cadastro de funcionários. Então, você vai lá e desenha a classe funcionários. O que é que eu vou ter dentro do meu sistema nessa parte de funcionários, dentro da classe? Os meus atributos, as minhas características. O código do funcionário, por exemplo, código 001. Pronto, isso é um atributo. Tá? O nome desse funcionário, João. A data de nascimento, 1º de 1 de 1990. E a função, ele vai ser um administrador. Tá? Além das características dos atributos dessa minha classe funcionários, eu também tenho que especificar quais são os métodos que vão interagir sobre esse funcionário. Nesse caso, um funcionário ele pode vender. Então, dentro do meu sistema, ele vai sofrer uma ação que é vender. O meu funcionário aqui ele vai ser um vendedor. Então, ele poderia ter outros métodos. Por exemplo, um funcionário ele pode cadastrar outros funcionários. Isso é uma funcionalidade do meu sistema. Então, como é um método, você tem que sempre especificar utilizando o abre e fecha parêntese. Tá? Essa aqui é minha classe. Além das classes, nós temos os objetos. Objetos, um objeto ou uma instância é a ocorrência de uma classe. Ou seja, um objeto possui um estado de comportamento específico e uma identidade única dentro de um contexto de uma classe. Veja na imagem a seguir. Bom, como eu mostrei, aquele funcionário, eu especifiquei as características deles. Agora, eu vou gerar um objeto da minha classe funcionário. Então, dentro de funcionário, eu vou ter o objeto João. O código do funcionário, aqui já está mostrando que ele está recebendo algum atributo. Tá? Então, o código desse funcionário meu é o 001. O nome é o João, que eu já especifiquei aqui no topo da minha classe. E a data de nascimento. Opa! 1º de 1 de 1990. Agora, eu deixei de ter uma classe e tenho um objeto, porque eu especifiquei quem é. Tá? Em um outro exemplo, nós podemos citar uma classe animal. A partir dessa classe animal, eu posso
fazer vários objetos. Para ser mais específico, nós podemos também ter uma classe cachorro ou uma classe cão. A partir dessa classe eu posso colocar os atributos, por exemplo, cor do pelo, nome, idade, tá? Se eu quiser um objeto dessa classe, eu vou ter que especificar quem é esse cão. Por exemplo, o meu cão ele vai se chamar Lulu, então esse é o nome dele. Ele tem uma data de nascimento específica e a cor do pelo dele é branco. Esse é o meu objeto que surgiu a partir da classe. Bom, nós temos também nesses nossos diagramas as interações. Uma interação representa um conjunto de mensagens que são trocadas por um conjunto de objetos de um sistema, apresentando dessa forma um conjunto de objetos sob um contexto específico. Uma mensagem é representada graficamente por uma seta cheia, com a ponta cheia, que geralmente inclui o nome de sua operação. Veja na próxima figura. Aqui eu tenho uma representação de uma interação. É uma seta cheia, porque ela tem essa pontinha aqui colorida, tá? Aqui eu já trago outras notações que têm a ver com a interação. Então aqui eu tenho o estado do meu objeto, como o meu objeto encontra naquele determinado momento, e aqui também eu tenho uma notação de dependência. Então eu tenho um objeto dependendo do outro, que é essa setinha pontilhada. Mas no nosso contexto aqui, o mais importante é a interação, que é a seta com a ponta cheia, tá? Então, através da interação, eu ligo as minhas classes. Associação é um relacionamento estrutural que conecta classes, ou seja, por meio dessa associação entre classes, pode-se chegar a um objeto de uma classe a partir do objeto da classe relacionada. Veja na próxima figura. Então, aqui eu tenho uma associação, tá? Um funcionário, essa é a minha associação, tá? Aqui representa um, só posso ter um, e aqui eu represento com vários ou muitos, tá? Então, um funcionário, ele pode estar em vários departamentos, tá? Ou melhor, um funcionário ele pode estar em apenas um departamento. Um departamento ele pode ter vários funcionários, tá? Então aquele funcionário ele não pode trabalhar em departamentos diferentes. Mas dentro do meu sistema, um departamento você pode cadastrar vários usuários, desde que sejam usuários diferentes. Então esse aqui é a minha associação das minhas classes. Partes que compõem um UML. Como vimos, a UML é usada para expressar e comunicar ideias, ou seja, é uma forma utilizada a partir de símbolos para que uma ideia de um negócio do mundo real seja projetada no mundo computacional. É importante que você lembre que a UML não é uma metodologia. É apenas uma linguagem que permite a descrição de um sistema em um alto nível de abstração, ou seja, de forma a permitir identificar os reais componentes e ações. Precisa então compreender que a UML é composta por partes, isto é, por termos utilizados para demonstrar percepção e a realidade pelos projetistas a partir da entrevista e levantamento dos requisitos de um sistema projetado. Quais são as partes que compõem o UML? São os atores. Atores são elementos que interagem com o sistema a ser desenvolvido. Classes usadas para modelar o papel do usuário no sistema. Pode ser também um ator primário ou secundário, tendo como símbolo um stickman. Existem dois tipos de atores em um modelo de sistema. O ator primário, que é o usuário direto do sistema, e o ator secundário, que são administradores e os beneficiários do sistema, outros sistemas ou de outros sistemas que se comunicam. Veja na figura a seguir. Pessoal, um stickman é simplesmente um bonequinho de palito, tá? Então você vai desenhar os seus usuários, seja primário ou secundário, através desse bonequinho aqui.
É uma representação bem simples, simplesmente para facilitar a sua diagramação e você não fazer representações que demandam muito conhecimento técnico e gráfico. Então, esse bonequinho aqui, você pode representar de maneira fácil. Os diagramas de uma UML. Na UML, os diagramas são recursos gráficos utilizados para se visualizar o sistema sob diferentes perspectivas. Ou seja, é uma forma de observar o comportamento e a composição das partes que compõem o projeto do sistema a ser desenvolvido. Você deve entender que os diagramas são geralmente compostos por itens e relacionamentos. Por padrão, a UML oferece 9 tipos diferentes de diagramas que podem ser classificados como os diagramas estruturais e os diagramas comportamentais. Veremos alguns na figura a seguir. Bom, aqui na verdade eu tenho todos os diagramas. Eu tenho aqui, olha, mistura comportamentais com diagramas de fluxo, tá? Então, eu tenho diagrama de objetos, diagrama de classes, diagrama de caso de uso, diagrama de máquina de estado, diagrama de atividades, diagrama de interação, diagrama de estrutura, diagrama de pacotes, diagrama de implementação, diagrama de componente. Então, são vários tipos de diagrama descrevendo a UML, tá? Então, a UML são esses desenhos que você faz, essa diagramação, para representar o seu sistema, para que seja mais fácil para que o desenvolvedor faça o projeto com garantia de um resultado que dê em sucesso. Entenda que cada diagrama é utilizado para especificar e conhecer os diferentes tipos de comportamento que as classes podem possuir e também os seus relacionamentos e ações conforme a regra de negócio. Diagramas estruturais. Veja na figura a seguir um diagrama estrutural. Aqui está um modelo de diagrama estrutural. Então, eu tenho aqui no meu diagrama estrutural as minhas classes sem especificar, porque não é um diagrama de classe, tá? É um diagrama estrutural. Então, eu tenho cliente. O que o meu cliente, meu sistema tem? Contrato de aluguel, a companhia de aluguel de veículos, tem caminhão, tem veículos para ser alugados. De veículos para ser alugados, eu tenho os caminhões, carros esportes, carros de passeio, são os meus tipos de veículos. Tá? No contrato de aluguel, eu tenho a companhia de aluguel de veículos. E no cliente, eu tenho os relacionamentos. Então, o cliente pode ter um contrato de aluguel, mas o contrato de aluguel pode ter vários clientes. Tá? Veículo de aluguel, aqui eu não tenho relacionamento. Ou melhor, eu tenho o relacionamento, mas eu não tenho a generalização. Aqui eu tenho, olha, contrato de aluguel. Aqui eu tenho um para muitos. Então, um contrato de aluguel só pode ser para um veículo alugado, mas um veículo alugado ele pode ter outros contratos de aluguéis. Então, esse aqui é um diagrama estrutural. É uma das representações que você desenvolve para o seu desenvolvedor, o seu programador. Diagramas de objetos. Aqui nesse diagrama de objetos, eu tenho uma especificação maior sobre as minhas classes, tá? Então aqui, olha, eu tenho a classe cliente. Esse cliente aqui é o Pablo, o nome dele completo é o Pablo F. Barros, idade 20, com tal CPF. Então aqui eu estou especificando quem são as minhas classes, tá? Lá na classe contrato de aluguel, eu tenho um contrato de aluguel com tal número, identificação, o número do contrato e o veículo que foi alugado, tá? Aqui também eu tenho outro contrato de aluguel, só que aqui é um contrato de aluguel diferente com um carro diferente. Bom, diagrama de componentes, tá? Então aqui eu tenho outro diagrama com os componentes que vai ter dentro do meu sistema. Então eu tenho um gerenciador de comunicação, aqui o arquivo dele, eu tenho o gerador de gráficos para gerar os resultados, gerenciador de banco de dados com o arquivo dele e as minhas aplicações com também
o arquivo que vai resultar nesse diagrama de componentes. Aqui eu tenho um dos diagramas mais importantes, que é o diagrama de caso de uso, tá? É onde você desenha o usuário, as interações e todas as funções desse diagrama. Então, o que esse usuário ele pode fazer? Ele pode cadastrar cliente, remover ou atualizar cliente, cadastrar dependências, ele pode cadastrar agência, fechar poupança, abrir poupança. Então, nesse diagrama de classe de uso, você vai especificar todas as ações que o usuário, que é, nesse caso aqui é o administrador do banco, pode realizar dentro do sistema. É assim que o administrador ou o programador vai saber o que fazer para esse tipo de usuário. Porém, você pode ter outros usuários, por exemplo, um usuário comum, que ele pode abrir conta corrente, fechar conta corrente, mas, por exemplo, ele não pode cadastrar uma agência. Tá? Então, eu tenho diferentes usuários de diferentes funcionalidades. Bom, e aqui um diagrama de atividade, é o que será feito, tá? Aqui eu tenho um inicializador e aqui eu tenho um terminador. Então, o meu sistema, ele começa aqui. Ele imprime um arquivo, tá? Aí ele verifica, o disco está cheio, tá? Se tiver cheio, ele mostra a caixa de mensagem que o disco está cheio e finaliza aquela ação, aquela atividade. Mas caso tenha espaço no disco, ele mostra a caixa de mensagem que está imprimindo, tá? Cria um arquivo de impressão e depois remove a mensagem, removem a caixa de mensagem e por fim finaliza. Então essa atividade, que é imprimir um arquivo, ela pode ter dois caminhos, tá? Esse caminho aqui, onde ele vai chegar a um final, e esse caminho que também ele vai chegar a um final. Só que caminhos que vão resultar em coisas diferentes. Então, o diagrama de atividade é muito importante para o desenvolvedor saber quais possibilidades que o usuário pode, que cada ação, que cada atividade pode ocorrer ao final do processamento. Tá? Resumindo, a linguagem de modelagem unificada permite a profissionais da área de áreas diferentes trabalharem no mesmo projeto de desenvolvimento de sistema, proporcionando um modo de comunicação por meio de símbolos que todos conhecem e entendem. Os diagramas, eles proporcionam a visualização de sistemas em diversas perspectivas e permite a especificação de estruturas ou comportamentos de um sistema. De certa forma, é um guia para a construção de sistema e facilita a produção de documentação das decisões tomadas durante uma execução de um desenvolvimento de um software. No mundo computacional, as necessidades são dinâmicas e mutantes o tempo inteiro. Daí a facilidade que uma linguagem de conhecimento interpretada de maneira uniforme é essencial para a maior rapidez e suporte da construção de desenvolvimento para um projeto de sistema. Com certeza, você irá utilizar e praticar bastante em sua atividade profissional. Os conceitos e os diferentes diagramas apresentados nessa última aula da disciplina, é importante estudar esse assunto, reler essa aula para não deixar nenhuma dúvida e guardar depois para utilização na prática. Sempre que sentir necessidade, volte e retome a leitura de qualquer uma das aulas dessa disciplina e procure outras referências sobre o assunto, pois um ótimo profissional, ele sempre pesquisa, se atualiza e adquire conhecimentos novos. E como toda aula, vamos propor uma atividade, tá? A partir do que vocês estudaram nessa aula, disserte, escreve um texto sobre a importância de utilizar os diagramas apresentados pela UML. Em seguida, eleja e descreva o tipo de diagrama que você julga necessário para iniciar a prática de construção de um sistema web. Concluindo, chegamos ao final do estudo do conteúdo da disciplina. E com certeza você deve ter dado conta da importância desses temas como a construção de projetos web, a qualidade do projeto de sistema web, a documentação e os padrões, os patterns,
as atividades de levantamento de requisitos necessários para um projeto de sistema web, as especificações e análise de requisito do projeto de sistema. Estudou sobre a modelagem de sistema web, aprendeu a respeito da validação de requisitos para o projeto de sistema e, conjuntamente, acerca das características relacionadas à verificação de requisitos para um projeto de um sistema. Pôde conhecer também metodologias utilizadas no projeto de sistemas, as ferramentas utilizadas para a modelagem de um sistema web e a vantagem e desvantagem da modelagem de sistemas. Estudou acerca da notação da linguagem de modelagem unificada, aprendeu sobre os diagramas de UML, conheceu as partes que compõem uma UML, os itens de interação, ou seja, construiu sólido conhecimento acerca dessa linguagem. Então, perceba que você detém vasto conhecimento de projetos de sistemas web e já pode pôr em prática tudo o que aprendeu no longo dessa disciplina do curso técnico em informática para a internet. Parabéns pela conclusão dos estudos da disciplina. Tenho certeza que você está a caminho para uma conquista de realizações profissionais. Não esqueça que a realização de toda a atividade proposta e comentar, não esqueça de fazer todas as atividades propostas e de comentar todos os fóruns dessa disciplina. Desejo um ótimo estudo para todos. Até mais, queridos alunos.